Olá, me chamo Cláudia Guimarães, sou sócia do escritório Guimarães Ruggiero Advogados. Hoje eu vou falar de um assunto que está super em voga, que é o home office, o trabalho em home office. Com a pandemia da Covid, muitos empregadores passaram a desenvolver suas atividades na residência do próprio empregado, ou seja, para que não tenha essa contaminação pela doença, os empregadores optaram que os seus empregados desenvolvessem suas atividades dentro de casa. Mas aí eu lhe indago, como é que fica a situação da estrutura do empregado que está realizando suas atividades dentro de casa? Será que a empresa tem que observar ou não as regras de ergonomia, iluminação, as questões de doenças ocupacionais? Como tudo isso fica nesse novo cenário que nós estamos atravessando? As regras da CLT, elas são claras. O empregador é responsável por cumprir as normas de segurança e saúde do trabalhador, mesmo que ele desenvolva suas atividades dentro de casa. Veja, o empregador ele deve fornecer uma cadeira ergonômica, ele deve fornecer um fone de ouvido com o microfone acoplado para que o empregado possa fazer suas ligações sem estar pendurando o telefone no pescoço, não é, gente? Porque muitos deles, só vou dar um exemplo, tá? Fica assim, pendurando, vai trabalhando e pendurando o celular, o telefone no pescoço. Isso, com o passar do tempo, gera uma lesão aqui, que é chamada das doenças ocupacionais. Então, é importante que o empregador forneça os materiais necessários, a cadeira ergonômica, o apoio para pés, a iluminação tem que estar correta. Esses elementos são muito importantes para que o empregado não desenvolva nenhuma doença. Mas e se o empregado desenvolver uma doença? Se ele tiver uma tendinite por falta desses equipamentos necessários de ergonomia, como é que fica? A omissão da empresa faz com que ela responda por essa doença. Então, o empregado que adoeceu por não ter uma cadeira ergonômica, passou a ter problemas de coluna, passou a ter tendinite e diversas outras doenças que são ocasionadas por falta de postura, por falta de apoio, inclusive o apoio que coloca-se aqui para poder digitar, aquele apoio de espuma. Isso é muito importante, porque é um trabalho desenvolvido 8, às vezes 9, às vezes 10 horas por dia, sem os devidos equipamentos, vai gerar uma lesão no trabalhador. Então, se a empresa não observa isso, ela simplesmente pega o seu empregado, olha, vamos evitar a contaminação pela Covid, vá trabalhar em casa. Não é simples, pura e simplesmente vá trabalhar em casa. Ele vai trabalhar em casa, mas ele precisa dessa estrutura. E essa estrutura é de responsabilidade da empresa. Então, caso o empregado sofra alguma dessas moléstias ocasionadas por questões ergonômicas, a empresa ela é responsável. Nesse passo, ela é responsável por quê? Porque ela gerou uma doença ao trabalhador, que é a chamada doença ocupacional. Neste caso, então, o empregado deve procurar um advogado especializado no assunto, ingressar com uma ação trabalhista e pedir a indenização por danos morais e materiais em virtude dessa doença. Nessa oportunidade vai ser feita uma prova médica da condição do empregado, constatando essa doença, constatando que essa doença teve relação, por exemplo, muitos trabalhadores estão usando a cadeira da sala de jantar, que não tem ergonomia nenhuma. Um trabalhador não pode passar 8 ou 9 horas trabalhando sentado na cadeira da sala de jantar. Isso vai trazer uma lesão na coluna. Então, comprovado que faltavam os equipamentos necessários para que ele desenvolvesse esse trabalho com segurança, sem arriscar a sua saúde, a empresa deve indenizar. Correto? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha lá pra gente, acompanha a gente aqui no canal do YouTube, tem muita matéria interessante. Obrigada!